Shalom de Yeshua, nosso Senhor, a todos os presentes, amados irmãos. Vamos meditar nas palavras de nosso Elohim, de nosso Pai. Aleluia. Eu quero trazer para os irmãos aqui nesse momento que reservamos para o estudo, algo que nós estamos estudando ali juntamente com os adolescentes. Nós entramos agora no estudo desse módulo do Secob, que fala sobre a Torá de Moshe. E temos grande aprendizado em retornarmos a este assunto, em estarmos sempre revisitando, nos lembrando, porque é nesses 5 primeiros livros da Escritura Sagrada é que nós encontramos todo o conhecimento necessário para que a gente entenda o plano de Elohim, o que aconteceu desde o princípio, por que a humanidade hoje chegou a esse ponto. Nós aprendemos sobre o espaço onde nós vivemos, a missão que Elohim deu ao ser humano, e já ali no princípio, ao primeiro casal, Elohim revela também a sua intenção de restaurar o ser humano, de não deixar que o ser humano, a humanidade, seja destruída pelo erro, pela transgressão. E eu coloquei ali no final desta sequência deste ano que nós iniciamos, essa sequência de aula, começamos ali a estudar sobre o livro de Bereshit. E o pastor Mário vem trazendo algumas mensagens a respeito do plano, a execução do plano de Elohim. E gostaria de trazer alguns elementos a mais para os irmãos, que eu transmiti ali aos adolescentes, que até despertou o interesse deles, ficaram animados. Mas gostaria também de compartilhar com os irmãos para que os irmãos tomem conhecimento e nós possamos estar aí bem inseridos, cientes do projeto de Elohim para cada um de nós. Então nós vamos basear nossa meditação no primeiro capítulo de Bereshit, lá no início da Escritura Sagrada. Nós estaremos trazendo este conteúdo para os irmãos. Claro que a gente não consegue esgotar em apenas 40, 50 minutos o assunto, mas vamos aqui, aos poucos, aprendendo mais e mais da palavra de Elohim. Então nós não faremos aqui uma leitura inicial, nós vamos já começar meditando no texto, mas antes de nós começarmos, nós temos ali neste estudo do livro de Bereshit, falando que o tema central do livro de Bereshit é a execução do plano de Elohim. E existem 2 grandes divisões ali que a gente pode fazer no livro. A primeira ela vai do capítulo 1 ao 11, que mostra como Elohim criou todas as coisas, onde ele colocou o ser humano, quais foram as tarefas que ele deu para o ser humano, a decisão de Adão, do ser humano, de não obedecer a Elohim e as consequências disso. A gente sabe que entrou a morte, entrou depois disso também a violência. Os homens começaram a matar-se uns aos outros, começaram a se contaminar, a se prostituir, a enveredar pela ciência, pela busca das tecnologias. A gente vê isso especialmente na linhagem de Caim, em que eles vão ali aprender a mexer com ferro, aprender a fabricar instrumentos musicais e afins. Nós vamos ver ali o desenrolar, o desempenho da humanidade afastada de Elohim. Enquanto isso, nós temos a linhagem dos santos, que vai se preservando na prática da justiça, na obediência a Elohim, e Elohim vai contando com estes para a execução do seu propósito, até chegar ao ponto ali de Noé, em que há ali uma divisão da humanidade antes da inundação e a humanidade depois da inundação. Depois da inundação só vai ter ali uma família, e a família do justo Noé. Até depois que Noé
começa a se multiplicar, vão vir também ali uma segunda onda de rebelião, né, que vai se centralizar ali em Babel, na construção da Torre de Babel. E a partir dali a gente vê que as línguas foram formadas, porque antes disso era só uma língua, todos falavam a mesma língua, e ali serão dispersos sobre a face da Eretz, e a Eretz será dividida entre essas famílias, entre esses grupos. Então aí chega o capítulo 11. Mas até aí o Senhor ele vai mostrando, né, a decepção dele com a humanidade, mas ao mesmo tempo vai revelando o seu projeto aos seus remidos, aos seus escolhidos. E os seus escolhidos vão se preservando e levando adiante o projeto de Elohim. Até que Elohim decide separar para si um homem, para dele formar uma nação, para que através dessa nação ele desse continuidade à execução do seu projeto, que ele tem no seu coração desde o princípio. E aí é que começa do capítulo 12 até o final, falando dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacob e os seus filhos, e finalmente ali na morte de Yosef, no final de Bereshit. E é importante que a gente entenda o livro de Bereshit, porque ele vai nos dar os elementos para entender todo o resto da Escritura Sagrada. É por ignorar o que está escrito em Bereshit, né? Não só em Bereshit, mas em todo o chamado Antigo Testamento, né? O nome foi dado Antigo Testamento justamente já para depreciar a Escritura Sagrada. Por desprezar isso, as pessoas não entendem depois as palavras do Senhor Yeshua, a palavra dos seus discípulos, dos seus enviados, né? E especialmente o livro de Risaion, né? Que na verdade é a visão de Yohanan transmitida a Edá. Então nós vamos aqui começar pelo capítulo 1 de Bereshit. Quando eu estava me preparando para trazer essa mensagem, eu fiquei entre dois assuntos, entre esse de falar sobre a criação de Elohim e o de ir direto ao assunto do propósito da criação do Adão, né? Mas depois meditando, pensando, orando ao Senhor, fiquei pensando, mas existe uma ordem na Escritura, ali em Bereshit, e essa ordem não é por acaso. Para você entender o propósito da criação do Adão, você precisa saber o que Elohim fez para que Adão realizasse a sua obra, né? Então, é isso que nós vamos ver nesta noite, nesse tempo aqui que nós temos. Deixa eu abrir aqui o texto para ir acompanhando com os irmãos e ir transmitindo aqui as anotações. Vamos acompanhar a leitura aqui. À medida que nós vamos fazendo a leitura, eu vou tecendo comentário com os irmãos, e os irmãos vão observando, já fazendo o contraste do trabalho que é feito pelo Adão caído. Quando eu falo Adão caído, é a humanidade caída, e isso aí eu estou colocando até os dias de hoje, né? Por que os seres humanos trabalham do jeito que trabalham? Na ciência, na medicina, na questão do intelectual, política, jurídica, nos relacionamentos. E tudo é feito em oposição ao projeto de Elohim. E nós vamos ver aqui, especialmente, uma parte aí da ciência. E vou provocar aí um pouco a memória dos irmãos, né? O que aprenderam desde criança, no ensino fundamental, até na alfabetização já acontece esses ensinamentos, né? Então vamos ler aqui a Escritura e vou chamando a atenção dos irmãos. Primeiro versículo, os irmãos podem ler? Então, no princípio, então ele já começa o livro de Bereshit, que significa no princípio. A primeira palavra aí é Bereshit.
Bará Elohim, Bereshit, no princípio, criou Elohim o Shamayim e a Eretz. E aí, a partir dos versículos a seguir, a partir desse versículo, ele vai explicar como ele fez o Shamayim e a Eretz. Então, a primeira coisa que ele estabelece aqui é que quem criou o Shamayim e a Eretz? Elohim. E aí, agora, antes de a gente ler o texto, o capítulo 1 de Bereshit explica como é que Elohim foi criado? Quem criou Elohim? Quando é que ele começou? Então, pela Escritura, a gente vê que Elohim ele não tem princípio de dias ou de Amim, nem fim de dias, fim de Amim. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é antes de tudo e depois dele não há, porque ele é de eternidade a eternidade. E aí um ponto que a gente sempre se depara com algumas pessoas é: mas como é que você prova que Elohim existe? Né? Aqui a gente está falando de quem criou todas as coisas. Né? Mas aí as pessoas questionam: como é que você prova que Elohim existe? Como é que você prova que Elohim fez tudo? A própria Escritura nos ensina. Em Romanos 1, Shaul vai falar que o homem é inexcusável, porque através das obras criadas, o homem ele pode compreender que existe alguém com poder para criar todas as coisas. E a gente tira da própria ciência dos homens 2 elementos, né, que eles provaram, né, experimentalmente. Um é que a irracionalidade não pode gerar racionalidade. Ou seja, a capacidade de raciocinar, de pensar, de discernir, de fazer uma separação entre o certo e o errado, de escolher com base numa avaliação circunstancial, né, trazendo elementos não só físicos, mas também da alma. Isso aí você não pode gerar a partir de alguém que não tem essa capacidade. Alguém tem que transmitir, você transmite. Você não consegue fazer nenhuma experiência científica, laboratório, mostrando que uma substância, um ser, um organismo vai transmitir algo que ele não tem. Você quer transmitir o vírus? Alguém tem que estar portando o vírus. Se ninguém tiver o vírus, a transmissão se acaba. Então, a irracionalidade não gera racionalidade. A capacidade de pensar, a capacidade de ter o arbítrio, de decidir que o ser humano tem, não poderia ter vindo de seres que não possuem essa capacidade. E o segundo elemento é: a morte não gera a vida. E existe um experimento muito famoso que a gente aprende lá no ensino fundamental, naqueles estudos de ciências, né? Que fizeram um experimento da abiogênese. Queriam provar que é possível criar vida a partir de algo morto. Aí pegaram aquele potinho de vidro, colocaram uma carne podre lá dentro do potinho de vidro, né, deixaram ele aberto. Vamos deixar aqui, você vai ver que a vida vai surgir. Aí no dia seguinte chega lá, tem umas lavas em cima da carne podre. Está vendo aí? Surgiu vida a partir do nada. Abiogênese, ou seja, geração espontânea, geração a partir da morte. Aí chegou outro cientista. Vamos fazer um experimento de uma forma um pouquinho diferente. Vamos pegar o mesmo pote, a mesma carne podre, e vamos colocar uma tela em cima para nos certificarmos de que ninguém vai entrar aí. Aí voltaram no dia seguinte e não tinha lava na carne podre. Qual é a conclusão que chegaram? Chegou um mosquitinho lá na carne podre, depositou os ovos dele, e aí surgiu a tal da vida. E aí derrubaram essa teoria. Mas por que essa necessidade de provar que a vida é possível vir da morte? De algo inanimado, morto? Porque esse é o ponto que eles não conseguem explicar na chamada teoria da evolução. Ora, você pode dizer, o homem veio do macaco. Ok, o macaco veio de quem? Veio do rato.
E o rato veio de quem? O rato veio da lagartixa. E a lagartixa veio de quem? Veio do peixinho. E o peixinho vem de onde? O peixinho vem... Aí chega a minúscula célula. E essa célula aí que tem vida? Ela veio do quê? Aí eles precisavam de algo que demonstrasse o princípio da vida. Mas eles não conseguem demonstrar isso. Então, isso já é derrubado, mas eles permanecem com a chamada teoria da evolução, chamando de ciência isso. Mas por que isso? Para negar o Criador. Então, toda a ciência dos homens é montada para negar o Criador e chamar para si, para eles mesmos, a responsabilidade de dizer a todo mundo como é que é a vida. Então, a morte não gera a vida. E os homens sabem disso. Mas, na sua rebelião, permanecem no erro. Então, Elohim, ele existe e criou todas as coisas. E a ciência dos homens, se você olhar com cuidado para ela demonstra isso. Porque os homens não conseguiriam explicar por seus próprios meios, por suas formulações, a origem da vida. Aí fala, não, mas a explosão. Então me mostra um experimento em que você explode alguma coisa e tudo fica lindo, maravilhoso, arrumadinho. Explode aí. Vamos chamar os especialistas em explosão, os talibã lá. Estão acostumados a explodir as coisas? Vamos explodir e aí vamos ver a ordem surgindo, a harmonia, a beleza, a grandeza. Não vai acontecer. Mas os homens, eles lançam, e por que a humanidade aceita? O Senhor Yeshua responde isso. Porque o mundo ama o que é seu. Mas aqueles que amam a Elohim recebem as suas palavras e têm os seus olhos aclarados. Então, Elohim é de eternidade a eternidade. A gente não vê na Escritura a preocupação de explicar como isso se dá. Simplesmente nós cremos e reconhecemos que só um poder sobrenatural, além do físico, além do que nós conhecemos, poderia trazer à existência todas as coisas. Prossigamos, então, no versículo 2, com a criação de Elohim, do Shammai e da Eretz. E a Eretz era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o sopro de Elohim se movia sobre a face das águas. Aqui, na verdade, o verbo pairava sobre a face das águas. É como uma ave voando e pairando. Às vezes a ave nem bate as asas, ela fica ali só voando no mesmo lugar. E assim estava o sopro sagrado, pairando sobre a face das águas, como que aguardando uma ordem, uma palavra. E a palavra veio. E disse Elohim, haja luz. E houve luz. De onde veio a luz? Ele simplesmente disse, haja luz. A gente sabe que no Shammai, nas alturas onde Elohim está, não há trevas. Nele não há trevas nenhuma. Nele não há escuridão. Ele é luz e ele irradia a luz onde ele está. O esplendor da sua glória enche o Shammai. Então, ele disse, haja luz, e a luz apareceu em meio daquelas trevas que cobriam a face do abismo. E viu Elohim que era boa a luz, e fez Elohim separação entre luz e as trevas. E Elohim chamou a luz, ele deu um nome aí à sua criatura. Ele criou a luz, ele chamou a luz, e depois fez separação entre luz e trevas. O que ele está fazendo aí? Ele está separando o horário da luz e o horário das trevas. Porque as trevas nada mais são do que a ausência da luz. Então ele está separando o período de luz e o período de trevas. E chamou a luz, a esse período de luz, Yom. Então é importante aqui que eu quero chamar a atenção aos irmãos, que Elohim deu um nome a essa sua criatura. A esse período de luz, ele chamou Yom. Ele não chamou dia.
No português eles colocam dia. No inglês colocam day. Em outras línguas colocam outros nomes. E vai cada homem dando seu nome à criatura de Elohim. Mas aqui especificamente Elohim deu o nome à sua criação. E é importante que a gente conheça esse nome e guarde esse nome. E chamou a luz Yom. E as trevas chamou Laila. Aqui não chamou noite, ele chamou Laila. Então, período de luz, Yom, que nós chamamos dia. Período de trevas, ele chamou Laila, que é o período que nós chamamos de noite. E foi tarde e manhã o Yom primeiro. Aí aqui a gente já ressalta outro elemento. Que Elohim ele só trabalha no período de luz. Durante o Yom. Então você veja aqui que não diz que foi tarde e Yom. Né? Tarde e dia, porque a gente confunde a manhã com o dia. Né? Bom dia. Aí você só dá bom dia até o meio-dia. Passou do meio-dia, já é o quê? Boa tarde. Mas o correto seria boa manhã, né? E boa tarde. Ou se você quiser dar bom dia, está abrangendo a manhã e a tarde. Né? O período de luz, o período de trabalho que Elohim estabeleceu. E aí a gente lembra de que palavras do Senhor Yeshua a respeito desse período do Yom, período da Laila, que é o período da luz, que é o período de trabalho. Não são 12 as horas do Yom? Né? Deixa eu trazer até esse texto para os irmãos, para que os irmãos possam anotar. Aqui em Yohanan, capítulo 11, versículo 9. Diz assim, Yeshua respondeu, não há 12 horas no Yom? Então, se são 12 horas o Yom, a gente sabe que essas 12 horas do dia que ele está se referindo é de 6 da manhã até as 18 horas, ou 6 da tarde. Então, é manhã e tarde. Esse é o período de luz que Elohim determinou para que se trabalhasse. Se alguém andar de Yom, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de Laila, ou de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tem ainda um outro texto aqui, que é também em Yohanan, no capítulo 9, versículo 4. Yohanan 9, 4. Ele também vai falar sobre esse período do Yom, período de luz, e falando que é esse o período em que se deve trabalhar. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é Yom, ou enquanto há luz. O Laila vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então os irmãos percebem aí que o Senhor Yeshua está em perfeita consonância com aquilo que o Pai criou e estabeleceu desde o princípio. Assim como o Pai fez as suas obras manhã e tarde, ou seja, no período de luz, assim também o Filho trabalha na luz. E Yohanan, também na sua primeira carta, ele vai dizer, se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos unidade uns com os outros. Então a gente aprende aqui com Elohim que ele separou o período de trabalho e o período de repouso. Né? Como o Senhor Yeshua disse, o Laila vem em que ninguém pode trabalhar. Então aqui no versículo 5 de Bereshit 1, o Senhor ele estabelece, no primeiro Yom de criação, ele estabelece ali, cria a luz, separa a luz das trevas e dá nome ao período
de luz, Yom, e ao período de trevas, Laila. E assim vai o primeiro Yom de criação. Versículo 6. E disse Elohim: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aí que eu chamo a atenção para os irmãos. Elohim ele está criando uma expansão, ou seja, uma coisa que vai se expandir no meio das águas. Então, no princípio, a Eretz era sem forma e vazia, né? Ele coloca que o sopro sagrado, o sopro de Elohim se movia sobre a face das águas. Então, a Eretz estava lá imersa em águas. E havia trevas. O Senhor chama a luz, e agora ele vai começar a trabalhar durante o período de luz, Yom, na sua criação. E a primeira coisa que ele vai fazer, após ter feito esse período de luz e trevas, é fazer essa expansão. No hebraico, a palavra é raquia. Raquia. Essa expansão, deixa eu trazer aqui para os irmãos a palavra os significados dessa palavra: superfície estendida, extensão, expansão, cobertura, envoltória, abóbada, domo, cúpula, teto arqueado, revestimento. Então o Senhor ele vai criar uma bolha, vamos colocar simplificadamente. Ele vai criar uma bolha no meio das águas. Então é isso que está escrito aqui. No meio das águas ele faz uma expansão. E essa expansão, como ela vai vir do meio das águas, ela vai separar águas de águas. Então, tem as águas fora dessa bolha, cercando essa bolha. Né? Eu estou colocando aqui como bolha, mas sem entrar no mérito do formato dessa bolha. Né? Mas existe um espaço ali em que Elohim criou, e que dentro daquele espaço ele vai continuar a sua criação. Mas esse espaço, essa expansão, esse domo, essa envoltória, vai separar águas de águas. Versículo 7. E fez Elohim a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Elohim a expansão. Versículo 8. E chamou Elohim a expansão. Aí no português está céu. Mas Elohim deu um nome também a essa criatura. Mas os homens mudaram o nome que Elohim deu para a sua criatura para céu. Né? E em inglês também não é céu. Né? Ele vai colocar, no inglês pode colocar heaven ou sky. Eles, de acordo com o contexto, eles vão usar uma palavra. Mas o nome que Yehuvá deu é Shamayim. E o próprio nome já indica a origem dessa criatura. Shamayim, ao pé da letra, quer dizer, você separa Shá e Maim. Maim significa águas. E o Shá é o pronome relativo que. Então, você, traduzindo, fica que é das águas. Então, Shamayim, esse nome que Yehuvá deu a essa envoltória que ele criou, para criar esse espaço no meio das águas, para colocar ali as suas criaturas restantes, ele vai chamar de Shamayim, que é das águas. E aí foi o segundo Yom, novamente, tarde e manhã, período da luz, e Yehuvá trabalhando durante as 12 horas do Yom. Então, o segundo nome que Yehuvá deu aqui, na verdade o terceiro, ele deu o nome ao período de luz de Yom, período de trevas Laila, e agora vai dar o nome a essa expansão, a esse raquia, a esse domo, a essa envoltória de Shamayim. Versículo 9. E disse Elohim, leiam os irmãos.
Então, aqui agora, Yahová, ele separou as águas de cima e as águas de baixo. Então, essa envoltória ela está cercada de águas. Na ciência dos homens, eles dizem que alguém foi para a Lua e que essa Lua está no meio de um espaço aí que é fora da Terra, chamado planeta Terra. Segundo a Escritura, isso é possível? No máximo, o que eles conseguiriam fazer, não precisariam nem de um foguete, precisariam de um submarino. Né? Porque se tem água em cima e água embaixo, se eles saírem desse espaço aqui que Elohim criou, dessa expansão, eles vão cair em águas. Então, a ciência que nos é passada na escola, ela novamente está negando a Escritura Sagrada? Então, os irmãos, por aí já derrubam toda essa fantasia do mundo em torno de NASA e homem que foi à Lua, homem que fez a caminhada espacial. E uma coisa que não é por acaso, que supostamente o primeiro a ir ao espaço, qual é a expressão famosa que ele usou? Eu não lembro exatamente a frase que ele usou, mas ele disse algo como: eu fui até lá e não encontrei Deus. Qual o propósito de ele dizer isso? Porque toda essa ciência em torno dessa exploração espacial é para negar a existência de Elohim. Porque Elohim ele está sobre essas águas. O sopro de Elohim estava pairando sobre as águas. Então, teoricamente, se você conseguir subir bem acima disso, você vai encontrar Elohim. E eles supostamente subiram, e aí ele disse essa frase: fui até lá e não encontrei Deus. Então, tudo é feito para negar o Criador. E aqui nós vemos que nós estamos dentro desse espaço que Elohim criou, essa expansão, e nós vamos ver que Elohim vai colocar tudo dentro desse espaço. No versículo 9 ele disse: ajuntem-se as águas debaixo do Shamaim. Então, aqui ele já está falando, dentro dessa envoltória, dentro desse Shamaim, ele vai juntar as águas num lugar para que a terra seca apareça, a porção seca apareça. Porque essa porção seca, ela estava envolvida em águas. E o Senhor, ao criar esse espaço, ele vai juntar as águas, vai chupar as águas para as suas posições, para que apareça a porção seca. Versículo 10. E chamou Elohim a porção seca. Como é que ele chamou? Aí aparece terra. Mas para quem não sabe, terra é o nome de um ídolo, né? E a gente usa porque está no português, né? Mas o nome que Elohim deu, a porção seca, essa porção onde a gente está pisando agora, que não está molhada, a não ser que chova aqui, saia pingando aí, né? Goteiro para tudo quanto é lado, mas essa porção seca que ele chamou de Eretz. Eretz. E ao ajuntamento das águas chamou Yamim. Aí aparece o quê? Mares, né? Ou oceanos. Mas Yahová chamou Yamim. E viu Elohim que era bom. Então Yahová ele vai dando nome à sua criação, nome às suas criaturas. Mas a gente observa, né? Não vou conseguir chegar até esse ponto em que o Adão dá o nome aos bichos. Né? Elohim ele dá nome a alguma das suas criaturas, mas não dá nome a todas. Ele vai deixar depois que o Adão deu nome ao restante. Né? E isso faz parte da missão do Adão. E viu Elohim que era bom, essa porção seca, Eretz, e o ajuntamento das águas, Yamim. E agora, nessa porção seca, os irmãos estão vendo a evolução da criação? Yahová ele cria o período de trabalho, ele vai criar a expansão, e dentro dessa expansão que está envolta em águas, ele vai começar a colocar ali as suas criaturas. Ele vai juntar as águas, vai surgir a porção seca, os mares, os Yamim, e dentro da porção seca agora vem o versículo 11. E disse Elohim: produza a Eretz erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a Eretz. Então essa criação é sobre a Eretz. E assim foi. E a Eretz produziu erva,
erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom. E foi tarde e manhã o Yom terceiro. Então, novamente, aqui acabou o período de luz, no Yom terceiro, e Yahuvá agora vai aguardar o próximo período de luz para continuar realizando a sua obra. Versículo 14. E disse Elohim, haja luminares na expansão do Shammai, para haver separação entre o Yom e o Laila, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para Yamim e Shanim. Yamim aqui é o plural de Yom, dias, e Shanim é o plural de Shaná, que é ano. Então, esses luminares eles vão designar os tempos dos dias e anos, ou Yamim e Shanim. Aqui eu chamo a atenção aos irmãos a outra questão que a ciência enganosamente nos induz ao erro. Yahuvá ele vai criar luminares na expansão do Shammai. Onde é que estão os luminares? Na expansão do Shammai, no raquia do Shammai, ou seja, no domo que ele criou, na envoltória que ele criou. Não está a milhões de anos-luz daqui. Isso é invenção, é mentira dos homens e visa desqualificar a Escritura Sagrada. Ele criou luminares para fazer separação entre Yom e Laila. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão do Shammai para alumiar a Eretz. Então essas criaturas aqui que Yahuvá está fazendo é para iluminar cada uma delas. 16. E fez Elohim os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o Yom, ou seja, o período de luz, período de clareza, período de trabalho, e o luminar menor para governar o Laila, ou seja, o período de trevas, de escuridão. E fez os Kohavim. Kohavim são as estrelas, que também são luminares. Então veja que ele está falando de luminares, todos estes têm luz própria, servem para iluminar. E ele criou dois grandes luminares, um para governar o Yom e outro para governar o Laila. E Elohim os pôs na expansão do Shammai. Veja como ele frisa isso. Para alumiar a Eretz, para governar o Yom e o Laila, e para fazer separação entre luz e as trevas, entre os períodos de trabalho e os períodos de não trabalho. E viu Elohim que era bom. E foi tarde e manhã o Yom quarto. Novamente, Yahuvá encerrou o seu período de trabalho. E eu quero chamar a atenção aos irmãos aqui. Como é que a ciência ensina para nós sobre a questão da Lua? A Lua, ela tem luz própria? Eles ensinam para a gente que ela reflete a luz do Sol. E aí, em cima dessa mentira, eles vão criando toda uma ciência. Mas aqui pela Escritura, se é que nós cremos na Escritura, uma palavra de Elohim, a Lua também é um grande luminar. Ela tem uma função diferente do luminar que nós chamamos de Sol. Enquanto o Sol governa o Yom, a Lua governa o Laila, o período das trevas. E eles foram colocados na expansão do Shammai, ou seja, dentro desse espaço que Elohim fez para as suas criaturas, no meio das águas. Então, novamente, derrubando aí as mentiras dos homens. E aí a gente vai ficando com aquela coisa, aquela coceira na cabeça, falando assim, quanto tempo eu estudando isso na sala de aula e para quê? E as mentes vão sendo formadas para duvidar da Escritura Sagrada. E aí, uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui, que esses luminares têm outra função também. No versículo 14 diz que sejam para sinais, para tempos determinados, para Yamim e Shanim, dias e anos. E quando você vai estudar o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, qual é o período de movimento do Sol? O ciclo dele se completa a cada que período? É um período de 24 horas. Então a gente tem 12 horas de Sol, 12 horas o Sol está em outro lugar, está iluminando outra parte do mundo aí.
ele não sai desse espaço aqui, ele está sempre iluminando a Eretz, né? Mas a gente tem 12 horas, né, digamos, na média, porque dependendo da estação, né, a gente tem um período um pouco mais longo, um período um pouco menor, mas o Sol tem o seu ciclo aí diário. Então a gente sabe quando um dia começa e quando um dia termina, olhando para o grande luminar que governa o dia, o Yom. E a Lua, qual é o ciclo dela? Ela tem um movimento parecido com o do Sol, mas o ciclo dela, ela se completa a cada que período? Aí, na média. Lua cheia, lua minguante, né, ou decrescente, aí vem a lua nova, aí cresce. Qual é o período em que se completa isso aí, mais ou menos? 28 a 30 dias. Isso aí é o período de quê? De mês. Não é à toa que os Erudim, no seu calendário, eles contam o mês pela lua nova. Então, a cada lua nova era uma consagração, era um Shabat, porque era o início de um novo mês, um novo ciclo da lua. Então, Yehová diz aqui que esses luminares é para tempos determinados, para a gente saber quando é o dia, quando é o mês e o ano. Como é que a gente sabe? A gente pode ver por 12 ciclos da lua, mas aí a gente... Poxa, mas até quando eu conto os ciclos da lua? 12, 13, 14? Aí é que entram os Kohavim, as estrelas. Porque as estrelas elas só passam pelo mesmo ponto no ciclo delas depois de completado um ano. Então, pelas estrelas, a gente sabe quando se completou um ano. Então, o Sol, o dia, a Lua, o mês e as estrelas, o ano. E por aí a gente vê também as estações do ano. Então, a gente vai vendo a beleza da criação de Elohim, né? A maravilha da obra dele, tudo perfeito, tudo determinado, para que a gente saiba o que fazer, né? E sejam para luminares na expansão do Shammai. Então, a gente vê aqui que Yehová criou esses dois grandes luminares e não deu nome para eles. Aqui, pelo menos no texto de Bereshit, ele não coloca nome. Então, quem deu o nome a essas criaturas? O próprio Adão. E foi o quarto Yom. Versículo 20. E disse Elohim, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão do Shammai. Elohim criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom. E Elohim os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas do Yamim, nos Yamim, e as aves se multipliquem na Eretz. E foi à tarde e manhã o Yom quinto. Então, novamente, no Yom quinto, e agora Yehová vai criar os seres, tanto das águas, que habitam os mares, como aqueles que voam, os seres alados. Então, ele começou criando as plantas. Alguém vai comer dessas plantas. Ele não criou primeiro os bichos para depois pensar, o que eles vão comer? Né? Elohim ele tem o projeto dele, ele vai executando e a ordem importa. Né? Então, ele criou primeiro ali as plantas, tudo produzindo as suas sementes, segundo a sua espécie. Agora eu vou colocar aqueles que vão se alimentar dessas plantas. E vai criar os que habitam os mares e aqueles que voam. E agora a gente chega no sexto Yom, que ele vai criar os seres viventes que vão estar sobre a Eretz. Os seres viventes animados, né? Que nós chamamos de animais. Até com os adolescentes eu fiz um exercício ali, né? Para saber se eles sabiam o que significava animal. E eles fazem essa confusão na nossa mente, né? Porque o significado das palavras vão mudando e a gente, por falta de incentivo para a pesquisa, para o estudo, a gente acaba se perdendo. Mas animal, o seu sentido original, ele vem do latim animalis, é exatamente a tradução do texto, da palavra que a gente conhece como Haim, vivente, ou viventes. Animalis, do latim, que se torna animal, é ser vivo que se move. Aí fica aquela confusão, né? Animal racional e animal irracional. Mas eu não sou um animal.
Mas qual é a ideia que eles querem induzir a gente a pensar? Que o ser humano é um bicho. Aí bicho, não. Bicho é um animal que não é o ser humano. Se os irmãos forem olhar no dicionário, bicho e besta, né? O bicho, no português a gente não tem isso, mas bicho é o masculino de besta, né? Como se fosse um besto. Né? Mas isso no latim. Então, bicho e besta se refere ao animal que os homens chamam de irracional. É o ser vivo que se move, mas que não é o Adão, não é o ser humano. Então, Elohim vai produzir as almas viventes, que é a palavra que aparece aqui, raiá, que, se fosse traduzir ao pé da letra, para o latim, seria animalis. Então, animal não é diferente de bicho. Mas hoje está tudo misturado, né? Então, fala assim, o ser humano é um animal? Aí você fica assim, é uma pegadinha isso, né? O ser humano é um ser vivo, criado à imagem e à semelhança de Elohim. Ele não é um bicho, né? Nós vamos chegar lá, né? Já estamos encerrando o horário aqui, mas já estamos chegando ali no final do texto. Disse Elohim, produz a Eretz alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da Eretz, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Elohim as bestas feras da Eretz, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da Eretz, conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom. Então Elohim dá a ordem para que da Eretz surjam esses bichos, estes seres viventes. Mas na hora de formar o ser vivo principal, ele não vai ordenar a Eretz que produza. Ele vai ajuntar o seu conselho para ele mesmo fazer com as suas próprias mãos. E aqui que entra o versículo 26. E disse Elohim, façamos um Adão. Aqui não é um nome. Aqui é o nome que Jeová deu a essa criatura. E aí a gente teria que ter mais tempo para poder mostrar esse texto para os irmãos. Mas uma peculiaridade do primeiro homem é que ele tem... A gente chama ele de Adão, mas porque Adão foi o nome que Jeová deu à sua criatura, que ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Façamos um Adão, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do Yam, e sobre as aves do Shamaim, e sobre o gado, e sobre toda a Eretz, e sobre todo o réptil que se move sobre a Eretz. E criou Elohim o Adão, a sua imagem. A imagem de Elohim o criou. Macho e fêmea os criou. Então aqui já entra também a mulher. Porque ele criou o Adão macho e o Adão fêmea. Os criou, está no plural. Né? Não fala o macho e fêmea o criou. Macho e fêmea os criou. E Elohim os abençoou. E Elohim lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a Eretz, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do Yam, e sobre as aves do Shamaim, e sobre todo o vivente que se move sobre a Eretz. E disse Elohim, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a Eretz, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. E a todo vivente da Eretz, e a toda ave do Shamaim, e a todo réptil da Eretz, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Elohim tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã, o Yom sexto. Então, Jeová, ele vai criar o Adão. Por último, ele vem trazendo toda a sua criação dentro dessa expansão que ele fez, desse espaço que ele criou nos meios das águas, e ele vai colocar ali o Adão para ser o seu administrador, para governar sobre o Shamaim, não o Shamaim onde Elohim está, mas esse abaixo do Shamaim, né? As aves do Shamaim, os viventes da Eretz e os viventes do Yamim, das águas. Tudo ele vai entregar nas mãos do Adão, a sua imagem e a sua semelhança, para ser a sua expressão, para ser o seu administrador, o seu representante aqui na Eretz. Então Elohim vai fazer tudo isso e vai colocar ali alguém. Você será o meu representante, o meu administrador. Tudo está nas tuas mãos. E aqui a gente encerra o capítulo 1 de Bereshit, compreendendo, né, trazendo novamente aqui a reflexão aos irmãos, que tudo que o mundo faz
é para nos desviar desse projeto maravilhoso de Elohim, em que o ser humano ele tem um lugar especialíssimo na sua criação. Porque nenhum bicho, nenhuma planta, nenhum luminar recebeu esse privilégio de ter a imagem do seu Criador e de ter o poder de dominar, em harmonia com ele, obviamente, as suas criaturas. Mas aí a gente vê, no prosseguimento desse estudo, o propósito de Elohim para o homem e como ele falhou em cumprir esse propósito. Mas graças por Yeshua, que nele, o segundo Adão, nós temos restaurado o domínio de todas as coisas que estão no Shamayim, agora sim, no Shamayim acima, aqui abaixo do Shamayim, na Eretz, porque tudo foi entregue nas mãos do nosso Senhor Yeshua. Então, amados, eu deixo essa meditação para o nosso enriquecimento. Que Elohim abençoe a todos.